Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Bom dia só para quem tá ouvindo o podcast do Terapia. Se for à tarde, à noite, boa tarde, boa noite. Um beijo especial para você que tá aqui nos fazendo companhia. Estamos de volta para mais um episódio. E aí, como vocês estão? Hoje a gente tá com a portinha do coração aberta para visita, porque é dia de conversar com uma pessoa que conseguiu ressignificar completamente o sentimento pelo próprio pai. Exatamente. E apesar de sempre ter vivido junto com o pai, a Raquel cresceu sentindo uma distância muito grande dele. E achou que esse era o destino que a relação deles ia ter, né? Mas, com amor e sabedoria, ela passou a reescrever essa história. E quando eu tinha 22 anos, que ele perdeu tudo, assim, que eu reconheci, que eu fui conversar com ele para saber dele, né? Saber a história dele, o que ele pensava, eu falei, nossa, como eu tava errada, né? Eu fiquei a minha vida inteira achando que meu pai não tava nem aí, ele se importava até demais. Bora pra mais uma história? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias pra Ouvir Lavando Louça. A história da Raquel começa com um sentimento que eu diria que é até comum pra muita gente. Uma infância sem a presença afetiva do pai. E uma sensação de que algo estava faltando. E os dois dividiam o mesmo teto. Inclusive, os pais da Raquel sempre foram casados. Então, teoricamente, a situação não precisava ser assim, com essa sensação de distanciamento. O meu pai, ele é comerciante de uma vida inteira, né? A minha vida inteira, a minha lembrança assim, de infância que eu tenho é meu pai sempre trabalhando. E todas as lembranças que eu tenho, assim, da minha infância, era a minha mãe que estava presente. Igual, tipo assim, festa de escola, hospital, médico, festa de família, sempre foi a minha mãe. Então, assim, eu sempre tive essa ausência de um pai presente. E a gente, quando é criança, a gente sente essa falta, né? Igual, tipo assim, tem festinha na escola, só tava minha mãe. Aí, festa de família, final de ano, Natal, era sempre a minha mãe. E aí, teve uma época da minha infância em que eu me questionei, falei assim, será que meu pai não gosta de mim? Né? Por que ele nunca pode ir? Por que ele nunca tá presente? E aí, eu coloquei isso na cabeça e fui crescendo com essa ideia. Uma ideia errada, né? E a Raquel cresceu sem questionar isso. Ela passou a adolescência inteira deixando esse assunto de lado, varrendo pra debaixo do tapete, sabe? E foi seguindo a vida, até mais focada nos amigos do que na família. Até que em um momento ela deixou de ser apenas filha pra também ser mãe. E aí as coisas começaram a mudar. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, eu engravidei. E aí meu pai sentou comigo pra conversar, tudo com meu namorado na época. Ele falou assim, do mesmo jeito que vocês têm pai, têm mãe, essa criança precisa nascer numa casa com pai e com mãe. Então, vocês não precisam casar, se vocês não quiserem. Mas vocês precisam dar um lar para essa criança, um ambiente com pai e com mãe, para vocês reconhecerem também responsabilidade de adulto. Aí, ele tinha pizzaria na época e ele tinha um apartamento em cima da pizzaria. E ele falou assim, vocês podem morar aqui o tempo que vocês precisarem até vocês decidirem o que vocês vão fazer da sua vida. E a gente foi morar lá. Aí meu filho nasceu, tudo. E como ele trabalhava embaixo, a gente morava em cima, eu estudava à noite, eu fazia faculdade ainda. E todo dia que eu chegava da faculdade, eu passava na pizzaria pra ver ele, né? E ali a gente começou a ter aquela relação mais pai e filha. Porque eu nunca tive, assim, na minha lembrança, eu não tenho muitos momentos, assim, pai e filha, só eu e o meu pai. Né? Eu sempre tive muito só eu e minha mãe, ou só eu e a minha irmã, que eu sou a mais nova de 3 filhos, eu sou a caçula. E ali eu comecei a conhecer o meu pai. Aí a gente começou a conversar, ter aquela relação, assim, de pai e filha. Eu comecei a perguntar coisas de casamento pra ele, de relacionamento, né? Perguntar coisas de filho e sobre trabalho, e ali eu comecei a enxergar o meu pai. É bonito pensar que ao mesmo tempo que a Raquel ganhou um filho, ela também ganhou um pai. Imagina como o sentimento pela família deve ter aflorado ali pra ela naquele momento, né? E não são todas as pessoas que conseguem passar por cima de um passado com a sensação que a Raquel tinha na infância, né? Porque ressignificar não significa esquecer. Pra se abrir, e mais do que isso, para buscar ativamente a construção da relação com o pai, a Raquel precisou confiar nos instintos dela. E foi essa atitude humilde e corajosa que fez a Raquel ter um pai presente.
E é importante dizer aqui que isso não significa que funciona para todo mundo, ou muito menos que isso seja sempre o certo. Existem casos e casos, e nós não estamos falando que a responsabilidade de construir uma relação com o pai é do filho. Muito pelo contrário. Mas no caso da Raquel, não fosse a iniciativa dela, talvez ela nunca teria conhecido a fundo quem é o pai dela de verdade. Eu me lembro também que a gente começou a conversar bastante. Ele falava muito assim da infância dele, que foi difícil, né? Que ele é o mais velho de 8 irmãos e ele sempre foi muito responsável. Ele tinha que cuidar dos irmãos dele. O meu avô também sofreu bastante com perdas, tudo. E aí, meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito responsável. E ele colocou isso na vida dele toda. Então, tipo assim, ele abriu mão da vida dele pela vida dos outros. E ali eu comecei a enxergar isso. E eu comecei a ver que eu era egoísta. Eu falei, nossa, eu só pensei em mim. Eu pensei no tempo que o meu pai não tinha pra mim. Só que eu também nunca tinha me preocupado em pegar o meu tempo e dedicar a ele. Em parar um pouquinho assim o que eu tava fazendo e ficar com ele. E aí eu comecei a fazer isso. Eu falei, bem, já que eu tô aqui, eu não posso perder mais tempo, né? Eu vou pegar o meu tempo agora, eu vou dedicar um pouquinho ao meu pai. E essa decisão veio na hora certa. O pai da Raquel sempre foi um homem que se dedicou muito ao trabalho para poder dar condições financeiras para a família. Provavelmente era a maneira dele de demonstrar amor. Só que nesse meio do caminho, várias vezes ele perdeu tudo e teve que sempre recomeçar do zero. A Raquel até conta de uma vez que ele vendeu a pizzaria para uma pessoa que antes de fazer o pagamento roubou tudo que eles tinham lá dentro e desapareceu. E nesse momento, mais uma vez, ele estava passando por uma dificuldade e talvez pela idade já estar mais avançada e tal, ele estava bastante desanimado. Não foi fácil sofrer tantos baques quando você batalha tanto para construir uma vida digna, né? A essa altura, a Raquel estava trabalhando no salão de beleza da irmã. Daí as duas conversaram e a Raquel disse que precisava sair para poder ajudar o pai. E foi isso que ela fez. E aí eu fui ajudar ele. E a gente começou, tipo assim, a estreitar aquele laço, sabe? Tipo assim, a gente começou a deixar ele mais forte. E tudo que meu pai precisava eu fazia, tudo. Eu errava bastante, mas tentava ajudar do modo que eu conseguia. E aí eu me lembro que ele ficou muito doente. Eu acho que ele aguentou tanto que uma hora o corpo dele não aguentou mais. E ele teve uma hemorragia interna. E eu lembro que minha mãe ligou pra mim e falou assim, ó, eu tô indo pro hospital com seu pai, lá em Presidente Prudente, que o médico dele é de lá. E eu não sei o que fazer, que faz 3 dias que ele tá com essa hemorragia e não passa e eu vou ter que internar ele lá. E minha mãe foi, meu irmão mais velho foi também. E aí eles me ligaram de lá e falaram assim, ó, você vai ter que cuidar da pizzaria, porque o seu pai não tá bem, vai ficar uma semana internado, talvez vai ter que passar por cirurgia. E aí, aquele dia assim, foi num sábado isso, tipo, eu lembro que eu chorei bastante, fiquei bem mal, porque eu falei, gente, eu não sei, né, como é que eu vou ajudar meu pai, eu tenho que tentar. E aí eu lembro que eu morava em cima, né, eu subi 13 degraus assim, que me levavam até o quarto do meu filho. Aí eu me lembro que eu ajoelhei e eu pedi pra Deus, eu falei, meu Deus, me ajuda, me dá entendimento, me capacita, que eu preciso ajudar meu pai. E eu me lembro que naquele dia eu pedi pra Deus tempo, eu falei, eu preciso de mais tempo com ele, porque eu fiquei tanto tempo achando que meu pai não gostava de mim, eu vi que eu tava tão errada, e eu preciso de tempo com meu pai agora. É daquelas coisas que às vezes a vida coloca no nosso caminho e a gente não entende de cara o porquê. Mas a Raquel fez o que precisava ser feito naquele momento. Ela deu as caras na pizzaria, pediu ajuda para os colaboradores que trabalhavam lá, e com essa união e suporte deles, ela começou a aprender o que era necessário para poder ajudar o pai. E daquele dia, assim, eu não errei mais. Eu comecei a fazer a massa da pizza, eu fazia certinho, eu aprendi a mexer nos maquinários, e ali também, igual assim, através do meu pai, eu fui me encontrando, né? Igual assim, eu via que meu pai tinha uma fé, uma intimidade com Deus tão grande, aquilo eu fui tendo também, sabe? Eu falei, não, eu preciso, eu quero ser como meu pai, eu quero tentar ser igual a ele, eu quero esse exemplo para minha vida, para os meus filhos, para as pessoas. E ali eu comecei a tentar ajudar ele da minha maneira e fui conseguindo. Aí ele saiu do hospital, se recuperou, graças a Deus não precisou passar por cirurgia. E aí naquele dia eu falei assim, ó, eu vou deixar de lado um pouco os meus planos, né? Que eu pedi para Deus tempo, Deus me ouviu e agora eu vou me dedicar ao meu pai, ajudar ele. Eu quero ajudar ele, eu quero ficar perto dele. Eu quero ficar mais com a minha família, eu quero ter mais esse contato. Eu não quero perder mais
mais tempo com outras coisas. E aí, comecei a ajudar ele. Trabalho hoje com ele na pizzaria. Hoje a gente trabalha junto, eu fico praticamente o dia inteiro com ele. Se ele vai no médico, eu vou junto. Se ele vai no mercado, eu vou junto. Se ele tá batendo massa, eu tô pegando as coisas pra ele. Se ele tá recheando a pizza, eu tô do lado, eu fico no forno. Eu atendo o telefone, eu atendo o celular dele. Hoje em dia eu me dedico a cuidar dos meus pais também. Não só ele, é da minha mãe também. Eu moro aqui com a minha mãe. E assim, tudo que eu posso fazer por eles, eu faço pra não perder mais esse tempo. Porque, igual assim, a gente que tem ainda uma relação boa com a família, a gente tem que aproveitar isso, né? Não pode ficar desperdiçando, assim. E quem não tem, corre atrás, porque eu mesma fiquei a vida inteira com um pensamento errado e agora eu enxergo assim. Hoje a relação da Raquel com os pais virou um motivo de realização. E é bonito como pra ela é algo maior, né? Não é uma obrigação, nenhuma necessidade. É algo genuíno, que parte do coração dela ali. E, acima de tudo, ela faz tudo com prazer. Que é muito gostoso essa relação agora, sabe? É uma relação que virou de amizade. Ele não é só meu pai, ele é meu melhor amigo hoje. E assim, a gente conta tudo um pro outro, a gente brinca, a gente cozinha junto. Ele me ensina a fazer as coisas, passa a receita, a gente pesquisa as coisas na internet junto. É muito gostoso essa relação, a gente tem, assim, eu procuro aproveitar o máximo de tudo. Hoje, assim, ele confia em mim, ele deixa a pizzaria na minha mão. Ele é porteiro da igreja, ele consegue congregar hoje. As pessoas não sentem mais diferença da minha pizza para a pizza dele. E a maior recompensa, assim, para um filho é ouvir, assim, quando você tem, assim, um pai que você admira, que você gosta, assim, que você ama ele, a maior recompensa é assim, nossa, você tá igual ao seu pai. Ou igual a sua mãe, você puxou isso do seu pai. É muito gostoso isso, assim. Nesse processo da Raquel, dá pra dizer que uma das coisas que ela mais teve, acho que foi a empatia. Porque quando você ouve o discurso dela, você consegue perceber o quanto ela conseguiu olhar pra jornada do pai e entender por que ele estava agindo daquele jeito na infância. E principalmente como era a maneira dele de demonstrar os sentimentos. Nem sempre a outra pessoa demonstra amor da mesma maneira que nós. E isso faz toda a diferença, né? Porque é assim, quando a gente olha para uma situação em que a gente tem envolvimento emocional, é muito fácil a gente se apegar ao nosso sentimento e deixar com que ele borre a nossa leitura, né? Borre ali nosso olhar para aquilo e cria um julgamento que apoie aquilo que a gente já tá sentindo. E o pai da Raquel era aquele tipo de pessoa que se esforçava muito para conseguir pagar uma escola boa para ela. Mas aí acabava não indo nas apresentações que ela fazia, por exemplo. E muito provavelmente isso foi o que ele entendeu ser o papel de pai, vendo o pai dele também. Ou seja, as situações elas são sempre muito dúbias e complexas, e o fato de a Raquel ter conseguido ter essa leitura ainda cedo, porque afinal, 22 anos é muito jovem, né? Acabou de virar adulta. Isso diz muito sobre a sensibilidade dela para toda essa situação complexa. Eu demorei para entender que o meu pai é uma pessoa que você precisa se comunicar com ele. Ele, assim, todo mundo, a gente precisa se comunicar. A gente tentar guardar, reprimir as coisas vai fazer mal pra gente mesmo. Então eu comecei a enxergar assim, não, eu preciso falar pra ele o que eu quero, que aí ele vai conseguir entender, né? Tipo assim, passar essa mensagem, pai, eu preciso de você agora, eu quero a sua presença. E isso daí também faz com que ele se sinta amado, se sinta querido também. Porque, igual assim, como ele teve uma vida assim que... Ele não se formou na faculdade, formatura na época dele era uma coisa assim muito cara, né? Não era uma coisa muito acessível. Então, nunca teve isso pra ele. E a gente começou a pedir a presença dele, igual assim, a minha irmã. Ai, pai, eu vou inaugurar o salão, tudo, meu pai ia. Então a gente começou a cobrar essa presença dele depois que a gente cresceu. Aí quando eu casei também falei, pelo amor de Deus, você vai no meu casamento, né? Ele falou, não, a gente vai. Aí ele deixou os funcionários na pizzaria, tudo, e aí ele foi no meu casamento. Porque casamento, assim, o meu irmão e a minha irmã, eles casaram de dia, pro meu pai poder ir. E na minha época o cartório só tava funcionando à tarde. Então eu falei, pai, pelo amor de Deus, você não vai me fazer isso, você vai no meu casamento, pelo menos. Só que a gente via que era uma coisa natural dele. Não era assim, eu não vou porque eu não quero. É assim, mas tem que ir mesmo? Qual que é o horário? Então tá, vou ver o que eu posso fazer. E ele sempre dava um jeitinho. Mesmo sem ver a foto do pai da Raquel, parece que eu já consigo visualizar ele. E entender o quanto isso é super genuíno mesmo.
Tirando que dá pra entender perfeitamente o quanto a Raquel sabe de verdade quem é o pai dela, né? Muito, a gente sente as coisas, né? Eu acho que isso faz com que ela consiga até olhar pro passado com mais carinho. Aqui em Rancharia, a gente tinha antigamente o baile do Havaí, que era todo novembro. Era aquele último baile, assim, que era cidade pequena, né? Era o último baile que fechava o ano e logo já era Réveillon. E eu me lembro, assim, que foi a primeira... Depois que eu cresci, eu comecei a entender isso como amor. Que a gente morava de fundo com o clube e tinha queima de fogos. Dava, 2 horas da manhã, tinha uma queima de fogos. Eu me lembro que ele chegava esse horário mais ou menos da pizzaria e ele me acordava, eu era criança. E ele me colocava em cima, assim, do carro e a gente ficava em cima do carro olhando os fogos. E todo ano era isso. E quando eu fiz 18 anos, quando ele me deixou ir pro baile pela primeira vez, eu lembro que quando anunciou a queima de fogos, eu tava com uma saia longa, eu amarrei a saia, saí correndo e fui pra casa, acordei ele pra gente subir em cima do carro e ficar olhando os fogos. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, que eu falei, eu reconheci isso como a primeira demonstração, assim, de amor. Né? Eu falei, nossa, meu pai todo ano me acordou pra ver os fogos com ele. E o meu primeiro baile eu saí correndo e fui embora, larguei meus amigos, namoradinho, todo mundo lá e fui ver os fogos com meu pai em casa. E depois dos outros anos que foi acontecendo isso, eu largava todo mundo no baile e ia pra casa pra ver os fogos com meu pai. Até o último baile que teve, eu fazia isso. Não dá, né, gente? Ai, eu não aguento. Pra mim é uma cena de filme isso. E esse é um tipo de memória que talvez a Raquel não conseguisse olhar com tanto carinho se ela não tivesse passado por todo esse processo. O que a gente vive no presente também nos ajuda a ressignificar coisas do passado. E no fundo, acalma o nosso coração também, né? E aqui a gente tá falando de uma filha que é realizada por ter construído uma nova relação com o pai. Mas imagina o quanto não é incrível também pra ele ter a Raquel ao seu lado. Ele deve ser um pai muito orgulhoso. Eu falo pra ele, falo assim, pai, eu nunca imaginei, assim, que hoje eu ia estar dentro de uma pizzaria, usando avental combinando com você, né? A gente fez o uniforme combinando, trabalhando junto. A gente quando é adolescente, a gente cria uma expectativa de vida, né? Tipo, umas histórias, assim, eu cheguei e falei, pai, olha como a vida é louca, né? A gente trabalha junto, a gente vive junto, a gente conversa todo dia, a gente passeia junto, vai pra médico. Uma coisa que eu nunca imaginei, assim, na minha vida, tá hoje no lugar que eu tô. Do jeito, assim, que tá as coisas. Mas é uma coisa, assim, que eu gosto, eu me sinto bem. E eu, assim, ontem a gente trabalhou, assim, eu olho pra ele, é satisfatório, sabe? Você olhar, assim, e falar assim, nossa, eu tô ajudando o meu pai da mesma forma que ele me ajudou. É gostoso, não é uma coisa assim que, tipo, eu me cobro. Tipo, nossa, eu preciso fazer porque ele fez. Não, eu gosto, sabe? Eu faço por amor também. É engraçado porque a história da Raquel, ela mexe bastante comigo, assim. Eu acho que o Alexandre vai saber disso, vai entender por quê. Quem me conhece, eu acho que já falei algumas vezes no terapia, que eu cresci com um pai ausente, né? Meus pais são separados desde quando eu tinha 1 ano de idade. E por conta da separação deles, eu fui criado por muito tempo pelos meus irmãos, porque minha mãe precisava se desdobrar em 2, 3 trabalhos para poder colocar comida em casa. E eu poderia ter visto isso, né, o trabalho da minha mãe, que era quase sem parar, como algo muito negativo, né, e crescido com certa mágoa, porque ela não estava ali em alguns momentos, apesar dela sempre se fazer presente. E eu reparo, eu acho que eu comparo muito o pai da Raquel com a minha mãe também nesse jeito de demonstrar amor, né? Eles tiveram que se desdobrar em 2, 3 para poder dar o melhor para os seus filhos, né? Porque, de repente, eles não queriam ter uma infância como eles tiveram, enfim. Eu acho que tem muito dessas coisas que a gente vai voltando no nosso passado, nos nossos antepassados. E é uma característica que a gente vai levando pra frente também. Então, acho que é isso. A história da Raquel mexe bastante comigo nesse ponto, mas eu espero que todo mundo entenda que não é romantizar a ausência de um pai ou de uma mãe também, mas entender que tem algumas ausências que têm um porquê muito maior do que a falta ali, né? E às vezes acho que nem é sobre a ausência, né, na verdade.
Eu acho que é muito importante a gente entender que essas histórias que a gente traz aqui, elas não estão ditando regras, quais são as formas de viver, quais são as formas de compreender as suas relações. Cada um tem seus processos e formas diferentes de viver. O que eu acho bonito de ouvir a Raquel falar é que ela decidiu sair de um modo automático e começar a pensar sobre as coisas e, mais do que isso, conversar com o outro. A gente não conversa nem com nossos pais, com nossos irmãos, com as pessoas da nossa casa, sobre as nossas relações. E conversar, às vezes, é entender o outro, entender também coisas sobre a gente. E isso, às vezes, nos dá outros horizontes. E, às vezes, uma coisa que é lá do passado que você pensa, não, já resolvi, isso daqui já foi, já passou. Talvez um diálogo, você descubra coisas novas. Enquanto a gente está vivo, as nossas relações também estão sempre em transformação. E isso me lembrou uma tirinha que eu vi hoje no Instagram, que ela fala um pouco sobre isso, que assim, uma versão diferente de você existe na mente de todos que já te conheceram e é muito diferente do que você pensa sobre si mesmo. A pessoa que você acha que nem sequer existe fora da sua mente. Isso, obviamente, tá falando pra primeira pessoa, né? Mas serve também pros outros. A gente cria uma imagem da pessoa de acordo com o que a gente tá olhando, de como a gente tá olhando pra ela e o que a gente tá sentindo naquele momento. E quando a gente faz o que o Ale comentou, que é conversar, né? Falar, opa, peraí, isso aqui tá me incomodando de repente. Isso aqui tá estranho, vamos conversar, vamos chegar num acordo. A gente começa a descobrir que, de repente, a pessoa tem um motivo pra estar mais distante, de repente, né? Ou tem um motivo pra estar fazendo aquilo que ela está fazendo. E, às vezes, ela precisa saber o que a gente precisa. Às vezes é importante falar pro outro, igual ela fala. Pra mim é importante que você esteja no meu casamento. Talvez a outra pessoa não saiba o que a gente necessita e ela não precisa adivinhar. A gente pode contar, e quando a gente conta o que a gente precisa, aí a outra pessoa pode falar se ela pode nos dar ou não. Às vezes ela também não consegue, mas a gente precisa conversar. Exatamente. Tudo é diálogo, gente. Tudo é diálogo. Mas também, assim, só pra reforçar, tá? Eu quero reforçar porque eu não quero deixar nem um pouco dúbia esse episódio. A gente não tá passando pano ou relativizando a ausência de pais ou mães, né? De pessoas responsáveis na criação de crianças e adolescentes. Não é esse o ponto. A gente sabe que existe, sim, muita gente aí que é ausente porque, enfim, quer ou e não faz não se faz presente e não quer ter participação na criação dos seus filhos. Não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é realmente perceber que às vezes pode ter uma distância, mas que essa distância pode ser resolvida por uma conversa. Acho que essa é a grande lição desse episódio aqui. É isso, gente, ó. Muitos pensamentos, as histórias trazem muitas reflexões. Ficaria aqui horas pensando. Espero que sua louça esteja limpinha, sua cozinha organizada. E não esquece que terça-feira que vem, tamo junto mais uma vez para lavar a louça junto, para conhecer novas histórias, para refletir, tá bom? Um beijo enorme. E não esquece que para mais histórias também, é só ir lá nas nossas redes sociais, @histórias de terapia, que você vai encontrar todos os episódios do podcast e todas as histórias contadas em vídeo no canal. Um beijo e até semana que vem.